Vamos agora analisar esse cenário de violência policial com o advogado e especialista em segurança pública, Ariel Castro, e o deputado estadual, Coronel Telhada, do PP de São Paulo. Muito boa tarde aos dois. Eu gostaria de repetir esses dados que a Isabela trouxe agora. Fiquei impactada com a imagem da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que mostra uma alta de 23% na letalidade policial no primeiro trimestre de 2020. Em todo o país foram quase 6 mil pessoas mortas por policiais, segundo dados do governo federal. E aí eu lhes pergunto, a polícia está mais violenta? A polícia de São Paulo solta uma nota, diz que é uma operação normal, ele nem desmaia. O que os senhores acham disso? E aí eu começo pelo Coronel Telhada. Olha, boa tarde a todos. O que acontece é o seguinte, esse caso específico é uma operação normal, sim. Por quê? Porque o cidadão que está sendo preso aí, além de traficante, é um preso condenado, a informação que eu tenho. E ele reagiu à prisão e teve que ser usada a força necessária para que fosse contido. Quem nunca participou de uma prisão não sabe que é pegar um indivíduo agressivo, um indivíduo que tenta fugir. E notem que as pessoas que estão em volta pedindo para que ele fosse solto, por que não ajudaram a contê-lo para que a polícia o algemasse? Não. Aquelas pessoas em volta do policial, inclusive, trazem mais apreensão, porque você não sabe se vão também agredir o policial, você não sabe se vão tentar a fuga. Então, o que não pode haver é uma generalização. Quando acontecem casos realmente de crimes, de excessos, a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública, eles tomam todas as providências. Como nós costumamos dizer, se for necessário, corta na própria carne. Essa é uma realidade. Agora, generalizar dizendo que as ações da polícia são violentas, não. O que é violento, o país está violento, o mundo está violento. Nós não temos só aumento na letalidade policial, nós temos aumento na letalidade criminal. Muitos policiais morrendo, muitos pais de família morrendo, e a polícia continua trabalhando forte, continua salvando vidas, continua prendendo. É só ver o número de presos que tem em São Paulo. Infelizmente, a nossa justiça é uma justiça que favorece o crime, porque ela é muito tranquila com o crime, ela trata o criminoso de uma maneira muito suave. Aqui o bandido não tem medo da lei. Por isso que ele faz o que faz. Nós temos visto diariamente policiais aí que têm sido atacados, têm sido mortos. Nesse caso específico, Luciana, nesse caso específico, teve que ser usada essa força. Porque se esse indivíduo não for contido, ele vai agredir os policiais, ele vai tentar tomar arma dos policiais e o resultado vai ser muito pior. Então, essas pessoas que estavam em volta, com certeza, são familiares, são amigos que, inclusive, não querem a prisão do cidadão. Então, realmente, essa prisão é uma prisão tida como normal, que reagiu e teve que ser contida, ok? Obrigada, Coronel. A gente vai também dar esses mesmos 2 minutos e 6 segundos, então, para o advogado Ariel Castro. Por favor, bem-vindo. Boa tarde a vocês, aos telespectadores da CNN e também ao deputado Telhada, mas, no meu entendimento, vejo uma ação violenta, uma ação desnecessária, porque o rapaz já estava passivo, estava contido. Mas isso está num contexto de uma escalada de violência policial no Brasil. Nós tivemos, no ano passado, mais de 5.800 mortes geradas por policiais em ações. Nós tivemos, no ano passado, 867 mortes por policiais, cometidas por policiais aqui no estado de São Paulo. Se compararmos com os Estados Unidos, onde tivemos várias manifestações, que a CNN fez a cobertura recentemente, a polícia brasileira mata 17 vezes mais pessoas negras do que a polícia americana. Nós tivemos, nos Estados Unidos, no ano passado, 259 mortes de pessoas negras e no Brasil, 4.353. E nós tivemos mais de 5.800 mortes cometidas por policiais no Brasil e nos Estados Unidos, 1.099 mortes em 2019. O Brasil vive uma escalada da violência. Recentemente, tivemos imagens gravíssimas, chocantes, de covardia e de grande brutalidade policial em Carapicuíba, em Barueri, no Jaçanã, situações de tortura. E hoje, inclusive, é o Dia Internacional de Combate à Tortura. Então, esse debate aqui é muito pertinente diante dessa escalada de violência policial,
Concluindo. dessa necropolítica que se instalou no Brasil, estimulada por governantes como o próprio presidente Bolsonaro. Ok. Muitas vezes o governador de São Paulo também incentivou a violência policial, o governador do Rio também da mesma forma. Então não podemos mais aceitar essa situação, a politização também das polícias, e vão se tornando poderes paralelos dentro dos estados. Ok, doutor Ariel, desculpa só, pessoal. Nós, como se trata de um debate, a gente sempre garante o mesmo tempo para as duas pessoas. Então, eu peço que os senhores só fiquem atentos à nossa sinalização para que os dois falem 2 minutos e a gente possa manter um debate equilibrado. Antes de passar uma pergunta, eu vou devolver ao deputado estadual Coronel Telhada, porque eu percebi que o senhor ficou ali o tempo todo em negativa com os dados que foram trazidos pelo advogado e especialista em segurança, Ariel Castro. Deputado, por que o senhor discorda tanto do que ele disse agora em relação, inclusive na comparação com mortes de negros nos Estados Unidos e no Brasil? Com certeza, eu discordo totalmente do Ariel. Primeiro que ele falou, segundo o meu entendimento, ele não entende nada de polícia. O Ariel acho que nunca prendeu ninguém na vida. Ele não sabe que é prender uma pessoa no meio da rua, muitas vezes dentro da casa da pessoa ou na frente da pessoa. Ele não sabe o que é, ele não sabe a violência do preso. Se ele acha que ele vai chegar ali da voz de prisão, ele falou que o cara estava dominado, não estava não. Se tivesse dominado, o policial não estaria segurando. Quando ele faz essa comparação com a polícia militar ou a polícia do Brasil, mata 17 vezes mais pretos pobres da periferia do que a polícia americana. Isso aí é o discurso que ele até falou no Bolsonaro. O Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Então eles vêm com um discurso de ideologia política que não leva a nada. Ele esqueceu de falar que se a polícia brasileira mata 17 vezes mais negros na rua, a polícia de São Paulo, a polícia do Brasil, morre 100% mais do que a polícia americana. É isso que eu acho gozado. Eles vêm com estatísticas tendenciosas que não levam a nada. A realidade é uma só. O Brasil é um país violento. O Brasil é um país onde, infelizmente, trabalhador morre todo dia. Policial é atacado todo dia. Nós temos inúmeros vídeos de WhatsApp mostrando policiais sendo atacados. Ninguém respeita a polícia aqui porque não teme a lei. Então, quando o Ariel vem com esse discurso, ele está generalizando, ele citou 3, 4 casos, ok, são 3, 4 casos que estão sendo averiguados. Agora, então vamos generalizar, eu queria lembrar que o Ariel pertence ao CONDEP, que é um Conselho Estadual de Direitos Humanos, que o vice-presidente pertenceu ao PCC. Então, Ariel, eu vou falar que todo cara do PCC, todo cara do CONDEP é bandido, é do PCC. Não vou fazer isso, porque eu tenho bom senso. Eu sei que não é assim, mas o que vocês fazem é generalizar, pegar uma tropa, só em São Paulo, 90 mil homens e mulheres que se arriscam todo dia pela população, vocês vêm querer generalizar, chamar de violento por causa de 1, 10, 20 ocorrências. Deputado. A Polícia Militar, ela atende 35 mil ocorrências por dia, faça as contas. Ariel, acho importante, então, agora devolver para você. Você tem direito aí a mais 2 minutos para finalizarmos esse bloco e seguirmos para mais uma questão em relação ao que foi dito pelo deputado estadual Coronel Telhada. Fique à vontade. Em nenhum momento nós estamos generalizando. Nós sabemos da falta de estrutura dos policiais, sabemos das más remunerações, por isso grande parte deles fazem bicos, porque a polícia, a instituição, não os remunera de forma adequada, a falta de condições de trabalho, são jovens, são trabalhadores, mas eu estou tratando de dados, e existe um aumento da violência policial em São Paulo. Não estou, em nenhum momento, generalizando. O deputado trouxe questões que não têm a ver com o nosso debate sobre um vice-presidente do Conselho que foi preso e que, na verdade, eu me opus a ele em todos os momentos. É só o deputado se informar, procurei autoridades para dizer quem era aquela pessoa. Mas isso não vem ao caso agora. Nós tivemos, sim, um aumento da violência policial, inclusive na quarentena, como se policiais estivessem cometendo mais abusos durante o período de quarentena. Isso são os números que mostram, então, eles partem do princípio que os órgãos de controle estão funcionando menos para que eles cometam determinados abusos. E hoje, os celulares, as filmagens, são as armas da população diante dos crescentes abusos, das crescentes situações de violência policial. E por que eu falei do presidente Bolsonaro? Ele entrou com um projeto de lei no ano passado para ampliar as situações de excludente de ilicitude,
para colocar a surpresa, o medo, a violenta emoção, a iminência de um conflito armado como excludente de ilicitude. Então, basta o policial entrar numa favela e metralhar todo mundo que tiver pela frente e falar que ele estava com medo ou agiu com surpresa e com violenta emoção. Isso não é aceitável, uma verdadeira licença para matar. Deputado, professor Ariel Castro também, a gente gosta de tratar aqui dos fatos e oferecer uma análise para o nosso telespectador muito ampla, para que ele forme a opinião deles. Então, assim, como fato, o governador, aliás, de São Paulo, reconheceu há poucos dias a existência de maus policiais. Ele falou, inclusive, de 1% de maus policiais, falou da necessidade de um treinamento dessas pessoas, de retreinar. Ele está montando um programa. E a gente entrevistou muitos especialistas aqui também, e alguns desses especialistas sinalizaram para um tratamento diferente, por exemplo, para a população mais pobre, para a população negra, que não é o mesmo tratamento das áreas mais ricas. E aí eu lhe pergunto, começa agora com o deputado, com o professor, para inverter a ordem. Existe uma violência seletiva da polícia para algumas pessoas? Professor Ariel Castro, primeiro. Sim, nós temos um racismo institucionalizado, temos os dados da violência que mostram aqui em São Paulo, 65% das vítimas são jovens negros e 99% são pessoas pobres, vítimas de violência policial. Recentemente, tivemos um caso na Alphaville que gerou repercussão, onde um empresário humilhou policiais e foi tratado com educação, com cortesia, bem diferente das imagens terríveis, estarrecedoras que vimos recentemente em Carapicuíba, em Barueri, no Jaçanã. Então, é um padrão de policiamento completamente diferenciado. E um ex-comandante da Rota já reconheceu que a polícia é preparada para agir de uma forma nos jardins e de outra forma na periferia. Então, a polícia, o papel dela é defender direitos humanos, é proteger a sociedade. São agentes da lei, precisam cumprir a lei, cumprir a Constituição e respeitar as ordens legais das autoridades. Não podemos ter policiais agindo de forma completamente violenta, usando a força desnecessária, muitas vezes. Qualquer um de nós pode ser vítima. Um dia pode ser um criminoso, no outro dia um suspeito, no outro dia um inocente. E qualquer um de nós pode se tornar vítima da polícia, inclusive podendo ser torturado, podendo ser assassinado. A violência policial não interessa a ninguém. Polícia eficiente não é violenta, não é uma polícia que mata, e sim que previne crimes e investiga os crimes que já ocorreram. Então, é necessário nós repensarmos a forma de policiamento. Quando o governador fala em novo treinamento, precisa, sim, ter mais treinamento da não letalidade e de questões relacionadas aos direitos humanos. Quero pedir, então, a mesma consideração ao deputado, aí uma análise sobre essa polícia, essa violência seletiva, se ela existe, a necessidade de retreinamento e esse 1% de maus policiais aí que o governador João Dória reconheceu. Olha, eu queria dizer o seguinte, vocês notem que, que você está me falando mesmo, 1% de 100% é um resultado muito, muito bom. Só que quando a gente erra, infelizmente, às vezes as pessoas morrem quando a gente erra. A polícia não pode errar. É um serviço muito difícil, é um serviço terrível. Mas eu discordo quando se fala que nem o que o João Dória está fazendo não passa de mais uma politicagem. Ou ele não conhece a polícia que ele comanda. A polícia militar não é só treinada, como anualmente ela passa por um estágio de aperfeiçoamento profissional de uma semana, isso desde que eu entrei na PM há 41 anos atrás. Então esse retreinamento dele é para dar uma resposta, para falar que ele está fazendo alguma coisa. Na realidade, a PM sempre esteve muito bem treinada. Infelizmente, a PM não é feita de homens e mulheres, não é feita de anjos, é feita de homens e mulheres que erram, por mais que você treine. O ideal é não errar, sem dúvida. Agora, eu discordo plenamente, mais uma vez, do Ariel, porque ele continua politizando o fato. Quando ele fala em violência, ele vem falar em racismo. Acho que ele não sabe que a maior parte da nossa polícia militar é feita de negros e pardos. Acho que ele não conhece. Bom, ele não sabe, não, ele não conhece.
a polícia militar. Quando ele fala que a polícia, como ele falou aqui, a polícia eficiente não mata. Para vocês, a polícia eficiente é que morre, então. Como que você sabe disso? Você nunca entrou no tiroteio, você nunca entrou numa favela para prender um traficante armado de fuzil. Vocês não sabem o que é isso. Eu sou policial militar, meu filho é capitão da polícia militar, tomei tiro, fui baleado 2 vezes, sei o quanto dói, cansei de carregar alça de caixão e sei quanto dói, sim, a vida de um policial sacrificado pela sociedade. E ouvi isso aí, que nós somos racistas, que nós somos violentos, que nós somos criminosos. Ariel, não é a polícia que é violenta, Ariel. Violento, infelizmente, é o Brasil. Violento, infelizmente, está o mundo. Nós precisamos retomar a educação, nós precisamos retomar os princípios básicos da família, da religião, da amizade, enfim, tudo que é necessário para se manter uma sociedade em ordem. Sim. A sociedade nossa não está em ordem. Quem paga é a polícia que tem que enfrentar isso diariamente. Ok, deputado. Bom, para você que está acompanhando aí esse debate importante sobre segurança pública, sobre a atuação da polícia, se quiser participar, pode mandar aí na hashtag VisãoCNN, que a gente acompanha aqui pelas redes sociais, para fazer questionamentos também aos nossos entrevistados. E aí eu passo a palavra agora ao advogado Ariel Castro, porque o deputado falou aí que muitas vezes os conselhos de direitos humanos estão alheios também às necessidades e às dificuldades dos policiais. Olhando por esse lado, qual que é a resposta do senhor em relação a essa afirmativa do deputado? 2 minutos para o senhor. Sim, eu concordo quando o deputado fala que a sociedade é violenta, que a sociedade está em desordem, que precisa investir na educação. Nessas questões, com certeza, nós temos total convergência e a polícia faz parte dessa sociedade. São jovens também que estão na polícia e não recebem o apoio necessário. Tem aumentado os suicídios dos policiais. Isso é muito grave, muito triste. Policiais que matam esposas, policiais que matam os seus filhos e depois se matam. Falta de apoio psicológico, falta de assistência social, falta de infraestrutura de trabalho, tensão permanente que eles vivem. Nós já recebemos denúncias no Conselho e o Conselho atua conforme as pessoas que procuram. Uma época, alguns recrutas denunciaram que estavam sofrendo violência, tortura no interior de São Paulo. Nós também denunciamos e tomamos providências. E nós estamos abertos também a receber denúncias de policiais que sofram assédios, que sofram violências por parte dos seus superiores, agressões, abusos. Então, é necessário que os policiais também vejam as entidades de direitos humanos como parceiras em determinadas ações. Mas, é claro, casos de assassinatos, principalmente de pessoas inocentes, casos abusivos, casos de tortura, nós não podemos nos calar, nós não podemos aceitar. Precisamos cobrar punições, precisamos cobrar o apoio necessário às vítimas desse tipo de violência policial, como nós tivemos aí as várias cenas chocantes. Eu, particularmente, defendo a desmilitarização. Acho que a PM não deveria ser reserva do Exército. Acho que esse ponto de vista, que muitas vezes até já foram mostrados treinamentos da PM, onde o alvo era uma favela, onde o alvo era um jovem negro, nós temos que mudar isso. Policiais não podem ir para a rua como se estivessem numa guerra, onde os seus adversários na guerra seriam jovens, pobres, negros e moradores da periferia. Nós temos que mudar o referencial de treinamento das nossas polícias. E, claro, dar mais infraestrutura para a atuação dos policiais. Não podemos ter policiais que trabalham 24 horas, 48 horas seguidas. Que condição que essa pessoa vai para a rua? Eu sou contra também que policiais se envolvam em segurança privada, porque vão acabar investindo na insegurança pública para vender serviços de segurança privada. Ok. Deputado, sobre essa questão dos policiais que não deveriam trabalhar com questões privadas, mesmo atuando na segurança pública, o senhor gostaria de se manifestar?
Lógico, é sempre bom a gente se manifestar nisso, Evandro, pelo seguinte: infelizmente o Estado de São Paulo, acho que é no Brasil todo, ele não reconhece o serviço dos seus funcionários, não é só da segurança pública, da saúde, nós estamos em plena pandemia, ninguém fala em reajustar o salário dos médicos, dos enfermeiros, dos professores. Infelizmente, o funcionário público não ganha bem em lugar nenhum. Só que nós arriscamos a vida diariamente, é muito mais complicado, não que os outros não mereçam, merecem tanto quanto. Mas o policial, ele é obrigado, sim, a trabalhar na hora de folga, para sustentar a família dignamente. É uma triste realidade. Agora, falar que isso contribui com a insegurança, mais uma vez mostra desconhecimento por parte do doutor Ariel. Ele até concordou conosco no começo, convergimos contra a violência e tudo mais, mas eu acho que ele peca novamente quando ele fala que policiais matam esposa, matam os filhos. Não é só policial que faz isso, gente. Nós temos exemplos, infelizmente, todos os dias disso na sociedade. Repito mais uma vez, não é a polícia que é violenta. Nós temos pais que mataram filhos dormindo, Susana Richthofen. Nós temos aquela jovem que matou a família toda, por causa de ninguém sabe até agora. Então nós temos esses casos, pais que matam mulher, maridos matam mulheres, matam filhos. Não é exclusivo da Polícia Militar, entendam isso. A Polícia Militar não é violenta, o violento é o sistema. Essa é a grande realidade. E quando ele fala da desmilitarização, mais uma vez nós vamos falar em ideologia. Isso é pura ideologia. Não conhece a Polícia Militar. A hierarquia militar, ela faz parte, inclusive, da disciplina de rua, do treinamento, faz parte de que o policial não se perca. Mesmo assim, nós temos alguns casos que se perdem. A Polícia Militar manda muita gente embora anualmente. Ele falou que a violência, os abusos têm que ser combatidos. E são. Tenho certeza que são. Infelizmente, nós perdemos muitos policiais, homens e mulheres, ao longo dos anos, por abusarem do poder, por praticarem coisas erradas e, às vezes, por muita coisa pouca, que a gente fala, pô, mas só isso é. A Polícia Militar, as polícias, elas não aceitam desvio de conduta. Quando isso acontece, a polícia toma providência. Então, esse discurso da violência, é um discurso que é politizado. Ok, deputado, eu quero trabalhar de novo com fatos aqui, e um fato é que nós, como Brasil, estamos lá no topo em números absolutos de mortes, não por violência policial em si, mas de morte geral, de um modo geral. Também temos números alarmantes de mortes de policiais também. Então, trabalhando com fatos. Nesse momento, a gente acompanha uma discussão nos Estados Unidos de reforma da polícia, né? Uma discussão lá do presidente Donald Trump, pressionado pela sociedade por essas manifestações. E aí eu pergunto aos senhores, lá eles têm projetos, inclusive, sobre isso. Eu pergunto aos senhores, existe um caminho de discussão que diminua as mortes, diminua a violência e as mortes do cidadão, vítimas da violência policial, e também as mortes de policiais? Que caminho é esse? O que a gente precisaria para isso? Que tipo de diálogo precisaria com a sociedade? Que tipo de reforma precisaria das polícias? E aí eu começo com o deputado. Pois não. Olha, antes da gente discutir uma reforma na polícia, nós temos que discutir uma reforma na legislação penal. Nossa legislação ela é muito benévola com o crime. Eu já falei isso, eu não conheço os Estados Unidos, mas a vida toda eu ouvi elogios para a polícia dos Estados Unidos. Todo mundo elogiou a polícia dos Estados Unidos. Infelizmente, devido a esses absurdos que aconteceram, eles passaram a ser taxados também como inadequados. Aqui no Brasil, enquanto nós não mudarmos a legislação, não adianta falar em mudança mais nenhuma. Aqui nós pegamos um cara com um fuzil, pegamos um cara traficante com 1 quilo de droga, ele é apresentado na audiência de custódia, no outro dia ele está na rua. O que acontece é o seguinte, o criminoso, ele não acredita na punição, na justiça. Então, para ele enfrentar um policial é a coisa mais fácil do mundo. Quando se fala das vítimas da violência policial, o cidadão, não são cidadãos comuns, são criminosos que foram presos pela polícia. Não, deputado. São pessoas que estavam praticando crime. Dificilmente você vai ver um caso de um trabalhador, de um cidadão que estava com a família, de um cidadão correto, que teve problema com a polícia. Pode ter um bate-boca, um mal-entendido, sim, qualquer lugar tem isso. Mas a ponto de chegar à violência, é só levantar quem é essa pessoa que está sofrendo a violência. Não justifica a violência, de jeito nenhum. Mas no caso específico que passaram no começo da matéria, era um indivíduo traficante procurado, se eu não me engano, posso estar enganado, condenado a 8 anos de prisão. Vocês acham que ele queria voltar para a cadeia, gente? Não vai, ele vai reagir, vai brigar, vai tentar, esse caso, vai tentar tomar a arma do policial. Então, Luciano, eu acho que antes de se falar numa reforma na polícia, nós temos que falar numa reforma da legislação penal. Essa sim é a grande responsável
pelos problemas de violência no Brasil, ok? Certo, deputado, é só uma consideração importante, é que nós vemos, sim, vítimas de violência, pessoas que não têm envolvimento nenhum. E, assim, falando do Brasil, eu pedi uma resposta mais geral, posso falar, por exemplo, do Rio de Janeiro, quantos casos a gente noticia, inclusive de crianças vítimas de violência policial. Então, assim, eles existem, entendeu? O senhor pode, nas considerações finais, inclusive, falar sobre isso, que seria ótimo. Obrigada, deputado. E aí eu passo agora a palavra para o professor. Eu acho equivocado taxar que toda vítima de violência policial é criminosa. Nós já tivemos aqui em São Paulo até um dentista negro morto pela polícia, um publicitário fuzilado por policiais em Pinheiros. Já tivemos... As cenas recentes mostram o menino Guilherme, de 15 anos, lá da Zona Sul, foi sequestrado e morto. Um policial já foi preso. O policial de São Bernardo foi preso pelo sequestro e morte. Ele é o principal acusado da morte do menino Guilherme, que gerou manifestações populares na Zona Sul de São Paulo. O menino não tinha passagem nenhuma, veio do interior, lá de Tupã, para se proteger do coronavírus aqui em São Paulo e foi morto brutalmente, porque o policial teria achado que ele cometeu crime e depois se comprovou que ele não cometeu crime nenhum. O rapaz do Jaçanã também gritava que era trabalhador e era brutalmente torturado na semana passada. Em Carapicuíba também, o rapaz recebeu um mata-leão numa abordagem policial e desmaiou, poderia ter morrido, como morreu George Floyd nos Estados Unidos. E as punições, elas são pífias, a maioria dos casos ficam impunes. A minha experiência de quem acompanha desde o caso da favela naval em 97 é que 90% dos casos de violência policial, principalmente que envolvam mortes, policiais ficaram impunes. Então, nós temos, por outro lado, uma diminuição das mortes de policiais no Brasil e um aumento das mortes praticadas por policiais. Isso em São Paulo e no Brasil, são dados da Ouvidoria de Polícia e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ok, senhores, nós estamos chegando ao fim desse debate, então, como sempre, a gente dá 2 minutos para que cada um faça as suas considerações finais. Eu começo, então, com o deputado Coronel Telhada. 2 minutos para o senhor, por favor. Obrigado, Luciano, Evandro, obrigado pelo convite, Evandro. Eu só retomando o que a Luciana falou, da violência no Rio de Janeiro. Infelizmente, o Rio de Janeiro é um caso à parte, né? É uma loucura aquilo lá, né? Mas ela falou em crianças vítimas da violência policial. É difícil falar que são vítimas da violência policial, porque, infelizmente, são balas perdidas, a grande maioria dos casos, entendeu? E, infelizmente, sempre, eu acho incrível isso, sempre se é uma bala perdida, ninguém sabe de quem que é, mas é sempre da polícia. Nós temos inúmeros casos de policiais que morrem nos morros do Rio de Janeiro, mas a bala perdida é sempre do policial. Então, essa tendência para se mostrar a polícia violenta é uma tendência que não traz benefício para ninguém. Traz, infelizmente, valorização do crime. Porque quando nós diminuímos a polícia, nós valorizamos o crime. A grande realidade é essa. O Ariel falou no Guilherme, não confunda a violência policial com a violência de um indivíduo que é policial. Esse indivíduo mesmo, se for constatado que ele, porque não está constatado, fique bem claro isso aqui, se ele praticou esse crime, foi em hora de folga um crime que ele praticou, não foi a polícia. Você não pode taxar a polícia por um indivíduo que praticou alguma coisa errada, porque, novamente, nós voltamos à generalização. Deputado. Não só nesse caso, como outros que você citou, e você citou a favela naval, caso de 23 anos atrás, ou seja, nós continuamos generalizando. Ok, deputado. A polícia é violenta porque existem casos específicos violentos. Isso não pode acontecer. Obrigado a todos. Deus abençoe. Obrigado, Ariel. As suas considerações finais, por favor, respeitando o tempo que o jornal está chegando ao fim. Ok, nós precisamos de medidas emergenciais para diminuir essa escalada de violência policial. A reativação do PROAR, que era um programa que afastava policiais envolvidos em ocorrências de risco. Depois que esse programa acabou, a violência policial aumentou em São Paulo. A Comissão de Letalidade da Secretaria de Segurança Pública, que eram várias entidades da sociedade civil que discutiam como diminuir a letalidade. E também precisamos que a Corregedoria da Polícia Militar
seja mais atuante. Hoje, só 3% das investigações contra policiais ocorrem na corregedoria. Então, geralmente, quem investiga são os colegas, os amigos dos policiais nos próprios batalhões. Nós precisamos de ampliação da Corregedoria Geral da Polícia Militar, até para combater a impunidade e para retirar os maus policiais da corporação. Concluindo. Exatamente para eles não sujarem a imagem da corporação como eles estão muitas vezes fazendo. Agradeço a vocês, também cumprimento aí o deputado Telhado. Certo, então eu quero agradecer então a presença do Ariel Castro, que é advogado especialista em segurança pública. Muito obrigada. Obrigado. E eu também quero agradecer muito a presença do deputado estadual Coronel Telhada. Muito obrigada, deputado. Obrigado, gente. Grande abraço. Deus abençoe a todos. Bom fim de semana para os senhores.